Olá, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui no curso de tesouraria e neste módulo nós estamos tratando sobre prebenda pastoral. Este é o segundo vídeo deste módulo, ok? E neste segundo vídeo nós, no anterior nós falamos acerca da nomenclatura, como se chama, conforme a Lei Federal 8.212 de 1991, no seu artigo de número 22, qual é o nome que se dá à remuneração entregue ao líder espiritual. E nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre a definição da prebenda pastoral. Lembrando que você está dentro do curso adquirido, o curso de tesouraria, e estamos neste módulo tratando sobre a remuneração pastoral. E quando nós falamos pastoral, nós estamos falando de um líder espiritual dentro de uma igreja, tratando tudo com foco na legislação. Então, como definição aqui, nós trazemos para você que o pagamento da prebenda pastoral é uma questão que gera muitas dúvidas para pastores e líderes de igrejas dentro do Brasil. Dentre as questões que mais recebemos em nossa empresa, a empresa aqui que eu cito é Nogueira Consultoria do Terceiro Setor. Para você que não conhece, você pode buscar na internet ou até mesmo através do blog que você deve estar inscrito, que é um blog apoio às pessoas que adquirem um curso de tesouraria e os demais cursos que nós também temos, que é o blog igrejasnalei.com.br. Então, dentre todas essas questões, eles perguntam o seguinte: como é feita a remuneração a um pastor de forma correta dentro da lei? E é dever da igreja assalariar os seus pastores? Então vamos lá. Dentre as perguntas que nós temos, até mesmo dentro do curso, haja visto que esse curso ele foi idealizado pela Nogueira Consultoria do Terceiro Setor para auxiliar o pedido de muitos clientes, porque dentro da Nogueira Consultoria do Terceiro Setor, há 21 anos, nós vamos prestando serviço contábil e de consultoria eclesiástica para igrejas, para líderes espirituais, não somente igrejas, mas também para associações. Esse é o foco da Nogueira Consultoria Terceiro Setor. E dentre os nossos clientes que nós prestamos consultoria, e esses clientes sendo igrejas, a pergunta sempre é: como é feita esta remuneração para um pastor? De que forma que eu posso fazer isso e não fugir da base legal dentro da lei? E outra, é obrigação da igreja assalariar os seus pastores? Então, essa é a questão. Então, como definição primordial, nós vamos aqui trazer bem claro a definição da prebenda, conforme você viu no vídeo anterior, que trata a lei. E eu vou frisar bem, porque a intenção, você que está assistindo esse vídeo, fazendo parte desse curso, a intenção é que você aprenda, como professor de escola bíblica dominical, como consultor, como palestrante. Eu vou utilizar aqui de algumas técnicas, inclusive de repetição, para que você possa ter gravado na tua mente toda a questão primordial. Então, a definição da prebenda pastoral aqui, o que trata a Lei 8.212 de 1991, guarde bem, no seu artigo 22, que diz que a remuneração dada a um líder espiritual chama-se prebenda. Porém, a gente precisa saber agora como que é feita esta remuneração a um pastor de forma correta com a lei. E é dever da igreja assalariar os seus pastores, lembrando que nós não vamos se aprofundar na questão bíblica, ainda que você seja um cristão, assim como eu, porém nós vamos tratar aquilo de acordo com a lei. Então, como que se pode fazer esta remuneração de forma correta? Primeiramente, documentando.
Não pode-se simplesmente, depois nós vamos mostrar mais para frente como é esses documentos, de que forma que você pode estar realizando, mas a primeira questão é documentar. Eu vejo igrejas, né, conheço bastante líderes espirituais, na qual ele se tem como se fosse o proprietário da igreja. Haja visto que espiritualmente abaixo de Cristo, né, assim como a igreja é de Cristo, algumas, né, nem todas, mas o líder espiritual, pastor, presidente aí, mesmo ele sendo presidente, ele dá a palavra final é dele, mas não é bom que ele seja o tesoureiro da igreja, não dá para ele, até por questões aí de atividade, ele não vai conseguir conciliar tudo que ele já tem que fazer, porque ele já tem que ser um gestor, né? Ele tem que ser um gestor financeiro, né? O gestor financeiro não, o gestor da igreja. Por isso que se nomeia um tesoureiro, que esse tesoureiro vai cuidar dessa gestão financeira e dar o suporte para o pastor, mas o pastor mesmo não pode simplesmente, a hora que ele bem entender, estou falando de um pastor que tem uma prebenda pastoral, né? Uma pessoa que tem a remuneração pelo ministério. Ele não pode simplesmente ir no caixa da igreja ou na conta da igreja e simplesmente sacar o valor. Este valor, ele tem que ser passado pela tesouraria, existem datas específicas, né? Assim como se você trabalhasse numa empresa. Não é a hora que você quer simplesmente, você chega para o teu patrão e pede dinheiro. Então você tem a data ali que você precisa receber, é sempre de 15 em 15 dias, no caso, adiantamento e salário. Eu até indico que a igreja utilize do mesmo procedimento, né, para o teu líder espiritual, o adiantamento da sua prebenda e depois o restante do pagamento dela. Então, primordialmente, o que precisa ser feito é documentar este procedimento. Tem que estar documentado, né? Nós temos um vídeo que falamos sobre a provisão, né? A provisão financeira, que isso tem que estar provisionado, né? Então tem que estar documentado, é a primeira questão, documentado, inclusive com a assinatura do tesoureiro e a assinatura do líder que está ali tendo aquela remuneração que nós conhecemos pela Lei 8.212 de 1991, conhecida como a prebenda. Então, primeiro de tudo, como é feita a remuneração de um pastor de forma correta dentro da lei? Documentando. Nós vamos informar mais para frente de que forma, mas você precisa documentar isso, né? E é dever da igreja assalariar os seus pastores. Por mais que eu tenha dito que nós não vamos nos ater à questão aqui bíblica até espiritual, mas eu quero fazer só um adendo, porque assim, a carta magna da nossa vida é a Bíblia Sagrada, ok? Porém, o pastor, ele trabalha tal qual um trabalhador comum, e eu vou dizer para você, boa parte, muito mais, porque o pastor geralmente ele não tem horário, né? Se ele é requisitado 2 horas da manhã, ele tem que levantar da sua cama e tem que atender. E uma questão que tem que ser dita é que a dificuldade de quando uma igreja entrega ao pastor uma prebenda pastoral, um rendimento, é comum os membros da igreja se sentir um pouco dono do pastor. Então, porque o pastor tem uma prebenda pastoral, muitos tratam o seu líder espiritual como se fosse a sua diarista, e isso tem que se tomar muito cuidado, né? Qualquer dor no dedo, 3 horas da manhã, eu vou ligar para o meu pastor vir aqui, porque é obrigação dele, porque a igreja paga para ele um salário. Primeiro, a igreja não paga salário para o pastor, né? O pastor recebe uma prebenda pastoral, que tem uma lei que rege, né, toda essa questão. E assim, a igreja tem a obrigatoriedade. Eu, por ser pastor, não recebo prebenda, mas eu amaria ter pastores que a nossa igreja pudesse dar essa prebenda,
porque o trabalho pastoral integral é de suma importância. Porque alguém pensa que o pastor só sobe no altar e prega uma palavra que é na hora, ele não precisa de preparação, ele não precisa estar indo fazer visitas, ele não precisa estar em hospitais. Precisa, igreja. Você que está aí neste curso, tenha isso na mente. A igreja tem esse dever. Eu digo para você que sim. Não dever legal, a lei não obriga a igreja a pagar. Eu digo, é um dever moral e espiritual pelo tanto que o pastor executa dentro de uma igreja, ok? Então, para não ficar muito longo, está aí a definição da prebenda pastoral. Até o próximo vídeo.